Mateus capítulo 18, versículo 11 diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Nós sabemos que desde quando Jesus estava no ventre, ele já era apresentado por Deus por aquele, como aquele que iria já salvar, a solução da reconciliação do homem com Deus. Então, desde o ventre, ele já foi apresentado como o Salvador. Nós vemos até mesmo no seu nome, o nome do Senhor Jesus já traz essa conotação de salvação. Jesus teve um nome previsto e divulgado nas Escrituras, em Isaías capítulo 9, versículo 6, e o nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O nome do Senhor Jesus, ele, quando foi anunciado que seria dado este nome a ele, já falou da sua missão, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Isaías já falava o que significaria a presença de Jesus na terra. Aqui, já quando o anjo está anunciando, já fala da missão de Jesus, da missão dele, o que representava o seu nome. E nós vamos ver que o nome de Jesus é uma forma grega do nome Josué, que significa o Senhor salva, ou Jeová salva. O significado do nome está em harmonia com a missão dele, Hebreus capítulo 7, versículo 25: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Então Jesus ele é perfeitamente tem o poder de salvar a humanidade. Foi profetizado sobre ele pelo profeta, foi anunciado pelo anjo a sua missão. Hebreus reafirma isso, que ele pode perfeitamente salvar. E olha o que está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Quando nós falamos Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, esta frase, ela é uma junção, um entendimento de todos esses versículos, do homem, do profeta profetizando, do anjo anunciando a Maria, de Hebreus, da carta aos Hebreus, dizendo que ele pode perfeitamente salvar. E nós vemos em Atos, Pedro e João perante o Sinédrio pregando, e eles dizem esta palavra, afirmando: nenhum outro há salvação. Pode crer o que quiser, pode pensar o que quiser, a pregação do Evangelho é: nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, nenhum outro, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E aí é por isso que quando nós fazemos o convite, dizemos: você quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Porque a palavra de Deus diz que Ele é único
e suficiente Salvador. Jesus, Ele é verdadeiramente a nossa salvação. Além de termos a profecia, o anjo, a carta, a pregação, nós temos algumas testemunhas, né? Lucas capítulo 2, versículo 11, aqui são anjos testemunhando. O anjo a qual nós reportamos anteriormente foi o anjo falando a Maria. Esse daqui, na realidade, Gabriel falando a Maria, ele deu aquele testemunho quando foi falar sobre o nome que daria para a criança, que era Jesus, que seria Salvador. Aqui, os anjos aparecem aos pastores lá em Belém. E aí, quando eles vão falar para os homens que Jesus tinha nascido, ou eles falam isso: na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia! Nós temos aqui a testemunha na realidade não são dois anjos, porque aqui haviam vários anjos, depois viu uma comissão, nós vemos mais à frente, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Então essa multidão dos exércitos celestiais também estava corroborando com aquele testemunho. Mas nós vemos aqui dois momentos que temos anjos dizendo para a humanidade: nasceu o Salvador. Aleluia! Nós vamos ver também um testemunho de Simão. Lucas capítulo 2, no mesmo capítulo, a partir do versículo 25, nós vamos ver, falando sobre Simão, que era um homem justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Quando nós lemos lá no versículo 29, versículo de número 29, 28, obrigado. Versículo 28 diz: ele então tomou em seus braços e louvou a Deus. Isso quando foi levaram Jesus, né, até o templo, levaram até o templo. Então Simão, ele pega a Jesus nos braços e fala, então o tomou em seus braços e louvando a Deus diz: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Aleluia! Nós vemos aqui agora um homem cheio do Espírito Santo, que estava, né, ali no templo. Ele foi ao templo quando trouxeram Jesus para o templo. Quando ele pega o menino nos braços, o Espírito Santo estava sobre ele. Quem disse a ele que aquele era salvação? Quem disse para Simão? Quem testificou com o Espírito de Simão que ali estava o Salvador? O Espírito Santo. É por isso que o texto fala: estava sobre ele, o Espírito Santo estava sobre ele, e foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo o Senhor. O Espírito Santo disse para ele: você não vai morrer enquanto não ver Jesus, enquanto não ver salvação. Então, e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder segundo o uso da lei, foi apresentar Jesus. Ele então tomou seus braços, o Espírito testificou com o Espírito dele, e ele pôde dizer: Senhor, agora pode me dispensar, porque os meus olhos contemplaram a salvação. Aleluia! Aleluia! Nós temos também o testemunho de João Batista. João capítulo 1, olha o que João Batista está dizendo: eu não o conhecia,
João Batista eu não conhecia, eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que é o Filho de Deus. Aleluia! Então vemos Mateus dizendo: nasceu ungido. Vemos João Batista dizendo: eu vi, eu testifiquei, eu tinha uma revelação, um sinal, que quando descesse o Espírito Santo sobre alguém, ali estaria o Cristo, o Salvador. E nós temos também o próprio testemunho do Senhor Jesus, no Lucas 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus está dando testemunho dizendo: eu sou o Filho do Homem e vim salvar. Em outro versículo, que é João capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Jesus está dizendo: eu sou a porta. Nós vimos o testemunho de um anjo, nós vimos o testemunho de Simão, nós vimos o testemunho de João Batista, nós vimos, estamos vendo agora o próprio Senhor Jesus dizendo: eu sou a porta, eu trago salvação. Nós vamos ver também João, capítulo 12, versículo 47, que diz: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Glórias a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. João capítulo 3, versículo 16, o que diz? O texto áureo que nós conhecemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. João capítulo 5, versículo 24: na verdade vos digo, de que quem ouve a minha palavra e crê nela que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia! Com esses testemunhos, como duvidar que Jesus é a salvação, que só Jesus tem a salvação para a nossa vida? É por isso que nós cremos no Senhor Jesus para o nosso Salvador, e nós temos uma alegria em saber que encontramos a salvação, alegria em saber que somos salvos em Cristo Jesus, porque nós temos base bíblica, testemunhos oculares que Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. Aleluia. Glórias a Jesus. Jesus, ele ensina sobre a salvação. Nós vemos no capítulo 3 de João, no versículo de 1 a 5, um diálogo com Nicodemos, e Jesus falando sobre a questão da salvação. O versículo 3 de Jesus respondeu e disse, porque quando Nicodemos se encontra com Jesus, ele fala: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Traz um elogio ao Senhor Jesus.
traz um reconhecimento verbal, mas Jesus não estava se importando com aquilo. Então ele dá a palavra que está no versículo 3, diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questiona aquela visão, aquele ensinamento, e naquele questionamento o Senhor Jesus agora traz um aprofundamento na sua resposta, porque a pergunta de Nicodemos é: como pode um homem sendo velho tornar-se do ventre da sua mãe e nascer de novo? É quando Jesus então responde novamente, trazendo a revelação, que está no versículo 5. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus ensinou sobre salvação, conduziu o povo a entender como ser salvo. Está na palavra do Senhor. Ele revela, ele fala sobre como é que é o plano de salvação. Nesse mesmo diálogo é que ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Está mostrando ali como foi o plano de salvação, ensinando, mostrando que outrora tinha sacrifícios para acobertar pecado, mas agora Deus estava mandando o Cordeiro vivo para morrer por nossos pecados de uma vez por todas, perdoar os nossos pecados e nos dar salvação. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, explica sobre essa questão da salvação, porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deus fez o plano, criou o plano da salvação lá no Gênesis, quando Deus foi trazer as leis, foi trazer a resolução ou resultado da queda, do pecado. Ele foi dizendo: o homem comerás o suor do seu trabalho, a mulher multiplicará as dores, serpente rastejará, vai rastejar diante do seu ventre. E aí, quando ele vai dar a sentença ao inimigo, fala: nascerá um que pisará a tua cabeça, e tu ferirás o teu calcanhar. Ali já estava apontando para o Senhor Jesus, ali já tinha sido criado o plano da salvação. E aí vem Isaías e começa a profetizar sobre a vida do Messias, sobre esse plano de salvação. E nós vemos em João 3,16 como desenrolou esse plano, como foi esse sentimento de amor de Deus pela a humanidade, enviando seu Filho. E como isso chegou até nós? Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça sois salvos. Atos, capítulo de número 8, nós vemos aqui uma situação que queriam comprar o dom, queriam comprar o que vem a fé, né? Quando este homem, ele viu aquele movimento, quando ele viu os dons, os apóstolos pregando, que de graça recebeste, de graça deste, aquele homem ficou atento, falando: não, eu quero comprar, me vende, eu quero isso para mim. Só que a fé não é um comércio, a fé é viva, e ela nasce no coração, e ela é estimulada pelo Espírito Santo. A fé, ela é de graça, a fé vem pela graça de Deus. Então, nós não precisamos pagar, nós não precisamos negociar,
porque a salvação já foi paga, que foi pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, e o que nós precisamos é crer, e será salvo tu e a tua casa. E como é que vem a palavra do Senhor? Como é que vem esta fé? Romanos capítulo 10, versículo 17: de sorte que a fé pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia! É ouvir pela palavra de Deus, através da palavra do nosso Deus. Deus, Ele tem uma palavra para nós pela palavra dEle. Não adianta querer trazer argumentos de uma outra fonte. Não adianta querer trazer conceitos vindo da natureza e esperar que venha a salvação. Pode sim corroborar com a salvação. Posso assim te ajudar a fortalecer a tua fé. Um dado científico, um dado arqueológico, algo ali que te leva a fortalecer aquilo que está escrito na palavra. Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Tudo aquilo que nós lemos aqui hoje, tudo aquilo que nós falamos está dentro da palavra do Senhor, e é esta palavra que vai nos dar fé, que vai nos dar força, vigor, entender o plano da salvação. É pela palavra de Deus que nós aceitamos, que nós somos salvos. Nós temos pra gente, então existe um caminhar que nós bem entendemos para alcançar essa salvação. Nós temos uma necessidade de arrependimento, precisamos se arrepender, precisamos entender que todos os pecados destituídos da glória de Deus estão, e com isso se arrepender dos seus pecados. Quando nos arrependemos, nós precisamos sim ter uma renúncia. A renúncia, ela é um termômetro da salvação a qual nós recebemos. Leamos capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 17: eis que tudo se fez novo, nova criatura é. Há uma mudança. O resultado de uma vida de arrependimento, de conversão, ou seja, se converter, ter uma mudança. Há uma diferença em ser convencido e ser convertido. Ser convencido é você entender que aquilo é errado, que precisa mudar, que a palavra de Deus tem razão e que existe um caminho a seguir. Ser convertido é seguir a palavra de Deus, seguir aquele caminho e mudar a sua atitude para a glória do Senhor Jesus, de acordo com a sua palavra. Isso é ser convertido, é ter uma renúncia. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Mateus capítulo 16, versículo 24, que diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renúncia. Se alguém quiser, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo. É resultado de uma conversão. A nossa natureza humana, ela é caída, precisa de uma novidade de vida. E quando temos salvação, como quando somos salvos, essa novidade de vida vem à tona. Precisamos, além disso tudo, perseverar no que nós alcançamos ou ganhamos pela graça, que é a salvação. Vamos ler João capítulo 16, versículo 33. Olha o que Jesus está dizendo. Está dizendo: olha, precisa ter arrependimento, você terá uma nova vida, será uma nova criatura. Você precisa renunciar, tomar a tua cruz e me seguir.
Mas e como será a minha vida na terra? Vai ser mar de rosas? O que eu preciso fazer enquanto estou salvo, enquanto tenho a salvação, enquanto estou nesta terra? Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, persevera, tem bom ânimo. Em Mateus capítulo 10, versículo 21, nós vamos ver Jesus, ele dizendo, mais firme a respeito deste mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Ele traz uma revelação sobre a perseguição. Ele fala: olha, o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia! Nós somos convidados a perseverar até o fim, e essa perseverança é porque teremos aflições e seremos perseguidos, e Jesus ainda fala: sereis odiados pelo meu nome, mas quem perseverar até o fim, este sim será salvo. Glórias a Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Aqui tem uma chamada de atenção. Olha as responsabilidades que temos, os alertas. Jesus diz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Jesus diz: e sereis odiados, sereis perseguidos por causa do meu nome. E a palavra de Deus ainda diz: porém, qual é o seu papel? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mesmo com tribulação, mesmo com perseguições, sendo odiado, nós ainda precisamos da nossa parte seguir a paz com todos, e da nossa parte procurar santificar-nos, porque na realidade nós temos a paz. Nós temos o príncipe da paz conosco, que é o Senhor Jesus. É por isso que nós desejamos um outro a paz do Senhor Jesus. O odioso não vem da nossa parte, a perseguição não vem da nossa parte, a tribulação não vem da nossa parte vem paz, vem amor, vem salvação, pregação do Evangelho. Mas nós receberemos do contrário perseguição, tribulação, ódio. Mas nós precisamos continuar vivendo na paz do Senhor Jesus e na santificação, porque o nosso alvo é se encontrar e ver o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Entendemos a nossa responsabilidade. Olha como há uma escalada de entendimento sobre salvação, sobre o Salvador e sobre os salvos. A Bíblia tem resposta para todas essas indagações. O que é essa salvação? Como receber esta salvação? Sobre o nosso Salvador e as responsabilidades do salvo em Cristo Jesus. Uma vez que entendemos que somos salvos, que cremos, não tem como seguir outro caminho a não ser da palavra de Deus. Não tem como a gente ter uma vida, dizer que somos salvos e ter uma vida contrária a tudo isso. Eu sou salvo, mas tenho uma vida odiosa, atribula as pessoas, não traz paz, tem uma visão contrária à salvação. Nós somos perseguidos e não perseguidores.
Jesus falou que nós seremos odiados pelo nome dele. Não diz para a gente odiar pelo nome dele. Jesus disse que nós precisamos seguir a paz e a santificação. Ah, mas eu sou assim, meu temperamento é assim, eu penso assim. Jesus não está nem aí para o nosso temperamento e para o nosso pensamento. É por isso que Ele nos convida a ter a mente de Cristo. É por isso que Ele nos convida a ter o coração mudado. É por isso que Ele nos convida a ter novidade de vida, porque Ele sabe que a nossa velha criatura, ela tem a sua natureza, tem o seu temperamento, tem as suas questões, e não dá para resolver isso, encaixar na fé. O que Ele fala? Vou te dar um novo coração, um coração de carne. Desde que tudo se fez novo, e vou te trazer transformação, e traz ensinamentos que é contrário à nossa natureza. Nós precisamos reconhecer a fé, reconhecer a Cristo. Nós vemos vários momentos que pessoas reconheceram ao Senhor Jesus, que creu nele e teve uma palavra vinda do Senhor Jesus sobre salvação e fé. Nós temos Mateus capítulo 9, no versículo 22, fala sobre a mulher do fluxo de sangue, e quando ela toca no Senhor Jesus, e sai dele virtude, Jesus pergunta quem ele tocou, e aí ele fala para ela: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Nós vamos ver também Marcos capítulo 2, versículo 5, nós vamos ver a fé do paralítico ali em Cafarnaum, e aí Jesus diz para ele: filho, perdoados estão os teus pecados. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 50, quando uma pecadora unge os pés do Senhor Jesus, Jesus diz para ela: a tua fé te salvou, vá em paz. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que nós lemos anteriormente: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10: porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, este versículo aqui, ele ao mesmo tempo, olha que interessante, este versículo, ao mesmo tempo que fala sobre a graça, sobre a salvação, nos fala da nossa responsabilidade. Jesus não nos criou, como diz aqui, não somos feituras sua, criados em Cristo Jesus. Nós somos criados em Cristo Jesus, não para seguirmos as diretrizes mundanas. Nós somos criados em Cristo Jesus para seguir a sua palavra. Olha o que diz o versículo: criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós fomos criados em Cristo Jesus para andarmos nas boas obras. Quando entendemos como igreja essas boas obras, quando entendemos como igreja, como cristão, aonde devemos andar,
nós vamos ter uma vida muito melhor, uma vida cristã muito melhor. Aí nós lembramos o que nós lemos: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que essa chamada para essa questão? Porque foi para isso que Jesus nos chamou, para isso que somos criados em Cristo, para a paz, para a santificação, para a gente ter cuidado com as coisas santas. Nós fomos chamados para ser homens e mulheres de oração. Nós fomos chamados para sermos homens e mulheres detentores da palavra, pregadores do Evangelho. Quando o mundo procurar um diferencial na sociedade, alguém que é diferente, que segue as diretrizes divinas, aonde deve encontrar? Na igreja, num cristão. Aleluia. Porque fomos criados para isso. Glória a Deus. Eu, você, fomos criados em Cristo para as boas obras. Tem coisas que não nos pertencem, irmão. Há coisas nessa terra que não nos pertencem. É por isso que Paulo diz: todas as coisas, posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me edifica. O que ele está querendo dizer? Eu sou livre, eu tenho liberdade, mas eu não fui chamado para a libertinagem, eu não fui chamado para as questões dessa terra que são contrárias à palavra do Senhor. O que ele está dizendo é o seguinte: o que eu fui criado para aquilo que me convém, eu fui criado para aquilo que me edifica, eu fui criado para a paz, fui criado para a santificação. Aleluia! Aleluia! Aí nós entendemos por que nós não podemos estar envolvidos, ou estamos, como a palavra de Deus diz, embaraçado com as coisas dessa terra. Porque nós não fomos chamados para embaraços. Não podemos estar envolvidos, como nós vimos aqui, como nós lemos na nossa leitura, né, no começo, no leitura oficial. Não podemos estar envolvidos em escândalo. Isso não nos pertence. Isso não é para a igreja do Senhor Jesus. Não é para mim, não é para você. Se alguém quer viver uma vida escandalosa, se alguém quer viver uma vida odiosa, uma vida presunçosa, isso é direito de cada um. Cada um tem o direito de viver da forma que quiser. Mas uma vez que aceitamos ao Senhor Jesus, uma vez que nos tornamos igreja, nós entendemos pela palavra de Deus que somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Essas coisas não nos pertencem. O que nos pertence é aquilo que o Senhor Jesus deixou ensinado: amor ao próximo, amor a Deus, amar o próximo como a ti mesmo, as boas ações, a gente amar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, a gente orar sem cessar, ter leitura bíblica, ter conhecimento, para não cairmos naquilo que o Senhor Jesus diz: o meu povo erra por falta de conhecimento. Não, nós não somos chamados para faltar conhecimento, mas nós somos chamados para pedir a Deus. Aquele que tem falta de conhecimento, peça a Deus que a dá sem lançar em rosto. Nós somos chamados para ter conhecimento da palavra do Senhor. Nós somos chamados para pregar a palavra do Senhor Jesus com base bíblica, mas entendendo também
que nós não temos que temer, que no momento oportuno Ele colocará a palavra dele em nós e falaremos do seu evangelho. Nós somos chamados para isso, para dobrarmos os nossos joelhos e orarmos ao Senhor, para termos momento de jejum, de consagração a Ele, para que a gente possa sim dar a outra face. Se pedir para dar uma milha, andar 2. Se lhe pedir a camisa, dar também o casaco, para que nós venhamos amar o próximo, orar pelos que vos perseguem. Isso é o chamado do cristão, isso é o que nós fomos criados. O sermão conhecido como Sermão do Monte, aquilo ali é atribuído a nós. Nós somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados porque choramos, somos bem-aventurados porque nós seguimos ao Senhor, nós somos bem-aventurados porque somos humildes, nós nos humilhamos, nós buscamos a presença do Senhor. Tudo isso é da igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tudo isso é meu, é seu. A nossa criação agora é para isso. E nós temos autonomia e autoridade para seguir. Por quê? Porque o Espírito Santo está conosco. Nós somos templo do Espírito Santo. É Ele que ora com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos conduz, nos dá direção. Mas nós temos dentro de nós a condição de buscar a santificação, porque somos templo do Espírito Santo. Nós temos a condição de ter paz, condição de expulsar enfermidade, expulsar demônios, interceder, pregar o Evangelho. Já parou para pensar? O quanto de autoridade que Deus investiu em você? Já parou para pensar o quanto de autoridade que Deus confiou em você? Nós paramos para ler a palavra do Senhor, quanto que Ele tem nos dado, quantas promessas, quanta autoridade que tem investido na igreja, e às vezes nós não utilizamos nem 1/3 do que Ele nos confiou. O mundo está o tempo todo querendo nos embaraçar, o tempo todo querendo nos tragar, o tempo todo querendo nos tirar o foco, nos distrair, porque uma vez que ficamos distraídos com as coisas dessa terra, nós deixamos de executar aquilo que Deus nos deu. Nós temos autoridade espiritual investida pelo Senhor Jesus na nossa vida, de através de uma oração, com fé, remover montanhas. Nós temos autoridade investida pelo Senhor Jesus de trazer uma palavra de paz, de mudança. Nós podemos dobrar o joelho e ter uma conversa direta com Deus, no nome do Senhor Jesus, com o Espírito Santo, orando com gemidos inexprimíveis. Quando nós temos algum momento difícil, de tribulação, nós temos dentro de nós, promessa dele, o Consolador, que nos consola. Basta nós pararmos a distração e darmos ouvidos ao Espírito Santo, porque Ele está aí contigo, Ele está conosco. O que acontece, irmão, muitas das vezes, é que nós lemos, é que nós sabemos, mas não damos crédito. O crédito, dar crédito, é você acreditar naquilo ali, na realidade ter fé e colocar em prática.
não basta, a nossa fé, ela não é apenas uma teoria, é uma vida, é uma vivência. Quando a gente dobra o joelho, é ter a certeza que Deus está ouvindo, é saber que Ele está ouvindo. Quando começarmos a ter essas convicções, nós vamos primeiro ter mais respeito com as nossas ações, depois ter mais prudência com as nossas ações, e aí sim ter firmeza naquilo que estamos fazendo. É a gente parar para orar, entender que tem um Deus todo-poderoso nos céus, ouvindo a nossa oração, o nosso clamor. O problema é que quando nós pensamos no resultado e queremos da seguinte forma julgar o ouvir de Deus e comparar com o agir de Deus, e por Deus não ter agido, pensamos que Deus não ouviu. Deus ouviu. Uma coisa é Deus atender a tua oração, e graças a Ele que Ele não atende todas as nossas orações. Você já imaginou se Ele atendesse todas as nossas orações? Já parou para pensar cada oração que a gente já fez meio complicado? Mas que Ele está ouvindo, está. Que Ele está guardando, está. Aleluia. Uma coisa é eu não sentir arrepio, eu não sentir o coração disparar, eu não sentir um frio na barriga, e outra coisa é Deus não estar presente. Não é porque eu não estou sentindo arrepio que Deus não se faz presente. Não é porque eu não estou sentindo um vento impetuoso no meu redor que Jesus não está presente na pessoa bendita do Espírito Santo dentro de nós. Eu creio que Ele está dentro de nós, porque Ele disse que nós somos templo do Espírito Santo. Aleluia. E essa é a primícia para entendermos até mesmo e crermos na salvação. Lemos aqui versículos por versículo, dizendo por que nós cremos que Jesus é Salvador. Deus prometeu no jardim, Isaías profetizou e disse quem seria Ele. Nós vemos um anjo Gabriel, quando falando sobre Jesus, dizendo Ele vai ser Salvador. Nós vemos anjo aparecendo a pastores dizendo, nasceu o Salvador. Nós vemos João Batista dizendo, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu não conhecia, mas aquele que me enviou a batizar, ele disse que quem eu vi descendo o Espírito sobre ele, esse é o Salvador, este é o Filho de Deus. Nós vemos um homem cheio do Espírito Santo dizendo, pode me levar, Senhor, porque os meus olhos já contemplaram a salvação. Aleluia. Nós vimos pessoas chegando até o Senhor Jesus, se prostrando, tocando nele, chorando aos seus pés, conversando com ele, e ele dizendo, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te salvou, perdoados estão os seus pecados. E quando falaram, quem é este para perdoar? Ele disse, porque é razoável nos seus corações. O que é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para salvar, para perdoar os pecados, eu digo, levanta e anda. Aleluia. Nós vemos o próprio Senhor Jesus dizendo, eu sou a salvação. Por que nós cremos que Jesus é a salvação? Porque a palavra de Deus diz. Então como é que nós cremos que Ele se faz presente, que Ele te deu autoridade? É porque eu sinto algo? É porque eu levanto a mão e vejo o resultado? Não, nós não precisamos ver resultado para crer, nós precisamos apenas entender a palavra de Deus. Então por isso que eu posso dizer com toda certeza, Jesus se faz presente, Ele está no meio da igreja, Ele nos salvou, Ele está conosco, nosso Consolador. Jesus está à destra do Pai, e um dia Ele vai voltar e vai nos levar para morar com Ele para toda a eternidade. E enquanto estivermos aqui, o Espírito Santo está conosco, nos consolando, lembrando as palavras do Senhor Jesus, nos dando força. Nós temos aflições sim, mas Jesus está conosco até